Depois de compreender como é que funciona esse microcontrolador, trabalhando com real-time clock, trabalhando com sensor de umidade, eu vou explicar um pouco sobre os dados, para onde esses dados vão parar e como é que eu planejo esse ambiente para os dados chegarem. Porque dentro do código da Auto Automatizada, eu peço para o meu microcontrolador se conectar a um link, que esse link posta meus dados na planilha. Então tem um ambiente para fazer isso e aqui eu vou estar mostrando um pouco, né, de como que você planeja esse ambiente. Eu montei essa planilha aqui chamada Green Monitor. Nela eu criei duas colunas, uma primeira coluna de hora, uma segunda coluna de umidade, e dentro dessas colunas eu comecei a inserir os dados. É bastante simples até essa parte. Primeiro, basta você ter uma conta no Google. A partir daí você entra no docs.google.com. Se você quiser abrir o seu navegador e pesquisar por Google Sheets, é a primeira coisa que aparece. Aí você acessa o seu Sheets, cria uma planilha em branco, um documento em branco aqui e pronto. Feito isso, você criou sua planilha, ela vai estar em branco desse jeito igual a minha. A primeira coisa que você faz é dar um nome para ela, eu coloquei teste. E depois, assim como qualquer tipo de documentos que eu separo dados, eu tenho minhas colunas e cada coluna recebe um nome em sua primeira linha. Então, aqui eu vou decidir nomear uma coluna de dados, uma coluna de hora. Se você quiser colocar mais colunas, como ID ou local, você pode fazer isso. Mas eu vou colocar a minha só de dados e de hora. Feito isso, você nomeou sua planilha, setou suas colunas aqui. A próxima coisa que você vai fazer é abrir as extensões da sua planilha e Apps Script. Por quê? O Apps Script. Como isso daqui é open source, é código aberto, tem várias implementações do Google aqui que são muito bacanas de utilizar. Uma dessas implementações é um script do Google para planilha. Se eu configuro certo esse script, eu consigo gerar um link e se eu inserir os dados dessas colunas que eu quero que caiam aqui neste link, este link faz isso para mim, ele vai inserir os dados para mim aqui, através dessa extensão. Então você pega, clica aqui em Apps Script e você vai para uma página igual a essa. Não exatamente igual, porque a sua vai estar em branco aqui. Basta você colar nesse espaço em branco esses dados que estão aqui, que eu vou deixar aqui no GitHub, é apenas copiar e colar aqui para configurar o Google Sheets. Eu vou deixar bem aqui no GitHub, embaixo do código da Auto Automatizada. Aqui a gente tem que configurar algumas coisas. A primeira coisa que ele pede é o ID da sua planilha. O ID da sua planilha, ele fica situado no link. A sua planilha tem um link, está aqui em cima, e você consegue achar o ID depois da barra D, do D barra, e antes do barra edit. Esse conjunto de letras e números bem grande aqui. O meu começa no 1, termina no 8, então apenas copio e substituo aqui entre as aspas. Meu ID da planilha é esse. Depois você coloca o nome que você deu à sua planilha. Eu recomendo deixar um nome sem espaçamento. Na minha Green Monitor eu coloquei um underline. Você coloca um underline ou um hífen. Eu coloquei um underline ali. Aqui eu coloquei apenas teste, então nome teste. Por quê? Quando esse script buscar pela sua planilha, ele vai buscar esse ID e esse nome. Então não tem como errar, né? Não tem como errar procurando. Depois disso, vai ter uns vares aqui embaixo, que dentro desses vares, tipo var hora, que é uma string que define um parâmetro para a coluna hora. Ou seja, aqui eu tenho uma variável de ambiente que chama hora, que ela é igual a um texto que eu estou inserindo no parâmetro da hora. Resumindo, o que é isso? Eu estou criando uma variável de ambiente que se trata de um texto que ela vai cair aqui na coluna das horas. Parâmetro hora, né? E a mesma coisa eu fiz para dados. Se for o caso de você colocar as suas colunas de ID, local, quaisquer coisa, basta você inserir aqui
var id, que é igual a uma string, que é um i.parameter.id. Pronto, assim eu inseri a coluna de id aqui. Não é o que eu estou usando agora, então, ok. E depois, a planilha ela vai aprender essa hora e dados que você está inserindo, né? Eu vou aprender dentro da minha planilha, ela vai entender o que é a hora e dado que eu estou inserindo nela, que são esses textos que eu formatei aqui. Se for o caso de você ter a situação do ID aqui, basta você adicionar aqui dentro desse escopozinho aqui, vírgula ID, né? Vírgula local, seja quais forem suas colunas, né, que você está usando aí. Feito isso, você ter substituído, configurado aqui certinho, você clica em implementar. Gera uma nova implementação, você dá um nome para ela, que eu vou colocar teste. Você executa como seu usuário do Google aqui, quem pode acessar qualquer pessoa. Por que qualquer pessoa? Essa implementação ela vai me gerar um link para postar esses dados. É interessante qualquer pessoa acessar, porque lembra, quem vai estar acessando isso é um microcontrolador, não é um usuário definido, não é uma conta do Google. Então, você deixa isso para qualquer pessoa, desde que você deixe o seu link bem seguro. Então, você clica em implementar aqui, está gerando sua implementação, carregando os dados dela e pronto, gerou esse URL aqui. Você copia esse URL, é interessante você deixar ele salvo no bloco de notas. E por que esse URL aqui é importante? Porque é a partir dele que eu insiro os dados. Eu vou colocar ele no meu navegador, fica desse jeito, terminando com exec. Depois do exec, eu coloco uma interrogação e depois o nome das colunas, dados, que é igual. E depois desse igual, dados, que é igual. Eu peguei um dado de 12% de umidade, então dados é igual a 12. E comercial, hora, que é igual a, agora eu vou colocar aqui 15:17. Dou um Enter. Olha que interessante que vai acontecer. 15, 17 e 12, né? Dados 12. Saiu ao contrário aqui, perdão, foi um erro meu, porque eu coloquei aqui ao contrário. Tem isso também. A primeira informação que eu insiro aqui, que são os dados, e a segunda informação que eu estou inserindo é a hora. Perdão, eu cometi esse erro aqui. Eu posso ajustar aqui também, colocando a hora primeiro, os dados em segundo, mas perdão, vale ressaltar isso também aí, aprendendo com os erros, né? Depois de você ter gerado esse link, você salva ele. Se você quiser salvar ele nesse formato aqui, é até melhor, né? Você coloca dados, deixa em branco depois do igual, e hora deixa em branco depois do igual, ou seja, quaisquer que forem suas colunas. Você salva dessa forma. Por quê? No código, eu estou disponibilizando o código aqui, você vai precisar desse exato link. Aqui, ó, a URL final. Por quê? A minha, eu fiz o seguinte, depois da hora, depois desse igual da hora, eu inseri uma mensagem me dizendo a hora, e o meu, no caso, não era dados, é umidade, né? E depois desse igual da umidade, eu inseri uma mensagem contendo a umidade. É desse jeito que o nosso microcontrolador ele vai pegar e inserir, né, os dados na planilha. É isso, eu espero que tenha ficado bem claro o vídeo da planilha aqui, explicando como é que os dados vão parar aqui. Obrigado.